Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estava pensando esses dias a respeito do poder da escrita e ao mesmo tempo do poder da leitura. Quando a gente escreve um livro, para quem já escreveu, sabe da experiência que é do compartilhar aquilo do mais profundo da gente, de modo especial para quem escreve sobre espiritualidade. Por isso, vocês sempre veem aqui atrás de mim vários títulos. Por quê? Porque sempre procuro ter perto de mim e à mão algum livro para poder saborear a espiritualidade, a teologia, a cultura, a arte, tudo, a sociedade. Mas escrever livros sobre espiritualidade é compartilhar o que se passa dentro da gente, o que a gente sente dentro, desde o nosso interior, e eu diria mais ainda, desde a nossa experiência de Deus. É o modo como Deus fala com a gente, é o modo como Deus se revela. Por isso, apresento para vocês, para quem ainda não conhece, eu sei que muitas pessoas conhecem, os meus livros. O primeiro, A Ousadia de Amar até o Fim. O padre Benjamin Gonçalves Buelta, no prefácio, diz o seguinte: este livro é uma provocação para a cultura que respiramos todos os dias. E por isso mesmo é também uma necessidade. Padre Laércio nos apresenta, com audácia e sensibilidade evangélica, o testemunho de fiéis que deram sua vida pelos outros, numa cultura global, em que não são os mártires e nem os heróis a ocuparem o centro da atenção, mas os famosos, aqueles que são considerados celebridades. Onde quer que apareçam, sempre há um enxame de câmeras para captar os detalhes mais corriqueiros de suas vidas. Todos os anos se publicam as listas dos mais ricos, dos mais poderosos, dos mais belos, dos mais influentes. Quando o esportista bate algum recorde ou um artista se destaca, logo se diz que se tornaram imortais, que entraram na glória, que chegaram ao Olimpo dos deuses. De alguma forma, eles são apresentados como modelos a imitar. E os episódios de suas aparições e desaparições são instantaneamente divulgados graças a modernas tecnologias da informação e comunicação. Suas imagens passam por nossos sentidos e são instaladas nas profundezas de nosso mundo afetivo, formando parte de nossos sonhos e, em certa medida, se apoderando de nossas decisões. E assim o Padre Benjamin segue apresentando este meu livro. Eu falo especificamente a respeito de 4 figuras. A primeira delas é Etty Hillesum. Foi assassinada no período do nazismo. Etty vai falar e partilhar um pouco da sua experiência de Deus. Como a experiência de Deus a ajudou a vencer e lidar com aquele momento social difícil que foi o nazismo. Ela vê a sua família ser morta, amigos, desconhecidos, depois ela mesma vai ser vítima do nazismo. Mas neste período, ela faz uma descoberta importantíssima. Ela tem Deus dentro dela. Então, neste texto, eu mostro como Etty Hillesum fez para descobrir a sua interioridade, o poço profundo que jogava e jorrava água viva desde o seu interior. Depois eu falo também sobre Dom Oscar Romero, ou São Oscar Romero, da América Latina. Este grande homem, bispo católico, que foi assassinado na hora da missa. Não sei se você sabia desse detalhe, mas quando ele levantou o cálice na hora da missa, ele foi assassinado. Um período difícil também, de guerra, de ditadura, quando Dom Oscar Romero, para defender os pobres, os perseguidos, desafiou, enfrentou os poderosos e sofreu a sorte de Cristo. Nesta fala sobre Dom Oscar Romero, trazemos alguns importantes momentos, como a entrevista com o padre jesuíta Rafael Moreno, que foi seu assessor muito tempo, pessoal, e ainda está vivo. No terceiro momento, eu falo sobre Dietrich Bonhoeffer. Um homem
que viveu também a perseguição do nazismo e que descobriu uma fé que seguia o caminho da fé de Cristo. Era um pastor luterano que rompeu com a igreja oficial luterana para continuar lutando e batalhando contra o nazismo. Bonhoeffer traz declarações fortes, denunciando um cristianismo sem Cristo, uma igreja comprometida com a morte, com os poderosos, e que não era profética. Seus escritos, de fato, nos ajudam muito a repensar que qualidade de cristianismo nós vivemos. Depois, por último, tem Alfred Delp. Padre jesuíta, que depois da missa foi preso pelos nazistas, porque ajudou a pensar e ajudava a meditar a respeito da Alemanha pós-nazista. Em sua prisão, ele continuava mandando escondido meditações para o advento daquele ano. Também ele deixa uma carta muito bonita aos jesuítas, agradecendo todo o tempo em que ele foi jesuíta e pedindo que os jesuítas cuidassem do seu pai e da sua mãe, que ficariam enfermos, um pouquinho já idosos. É uma carta muito forte. Mas o que me chama mais atenção neste livro é o testemunho dele quando esse jesuíta faz os seus últimos votos preso. Lá na prisão, ele decide não deixar a companhia, não deixar o sacerdócio, mas seguir sendo jesuíta. Havia uma perseguição muito forte contra os jesuítas naquele tempo. E ele dizia, se eu estou preso porque eu sou jesuíta, então eu aceito fazer a incorporação definitiva na companhia e não vou deixar a companhia. Fez os votos e poucos dias depois foi assassinado pelo nazismo. Depois, na última parte, na parte 2 do livro, eu coloco aprofundando o testemunho. Primeiro ponto, eu falo sobre construindo um itinerário interior. O segundo ponto, eu falo sobre o caminho do amor como um itinerário de fé. O terceiro ponto, lutar contra o amor próprio, o egoísmo. O quarto ponto, eu falo sobre o cotidiano como lugar de salvação. No quinto ponto, eu falo sobre o Papa Francisco e o que ele cita sobre os mártires. Depois vem uma conclusão. No anexo dessa segunda edição, eu já trago o discurso do Papa Francisco aos peregrinos de El Salvador, vindos para a canonização de Dom Romero no Vaticano. Lembro que esta edição já é a segunda, já tivemos a primeira, esgotou, e agora já temos a segunda. Por isso, eu digo, repito, escrever é fácil, o mais difícil é apresentar, é conseguir fazer fluir e até mesmo vender o livro. Por quê? Porque, de verdade, hoje estamos vivendo em uma sociedade muito veloz, não é? Em que parar para ler, para aprofundar, para criar identidade, para refletir, colocar a atenção sobre um ponto de vista, por exemplo, que é um livro, é muito difícil. Queremos tudo já mastigado, queremos tudo já prontos. Por isso, as pessoas interessadas neste conteúdo podem solicitar pelo e-mail limalima.sj@gmail.com. E você vai estar, primeiro, ajudando a divulgar um material que ajuda a formar identidade. Padre, para quem serve esse material? Para que leitores? Qualquer pessoa que esteja querendo aprofundar ou descobrir a sua fé. Segundo, você está também buscando construir a sua própria identidade a partir do testemunho destes mártires. Terceiro, você estará, de alguma forma, anunciando Jesus. Porque Jesus, ele está presente na vida destes mártires. Termino lendo o que o Padre Benjamin diz no finalzinho da sua apresentação. Preste bem atenção, abre aspas. Jesus veio para trazer a vida em abundância para todos. Não uma vida qualquer, mas uma vida plena, de alta qualidade. Os mártires também procuram vida para todos, sem discriminar ninguém, seja qual for a razão. Na experiência do Deus encontrado na profundidade de sua própria intimidade e na profundidade dos outros e de toda a criação.
Eles perceberam Deus e seu plano de vida verdadeira para todos. Nos mártires se acendeu uma paixão tão grande pela união com Deus e seu projeto, que toda sua pessoa ficou unificada por dentro para se tornarem criadores de um futuro melhor para todos. Assim como Jesus, os mártires não procuraram a morte, nem mesmo que seu sangue seja queimado nos fornos de extermínio, nem derramado no chão ou respingado nos salões de tortura. Mas eles buscam a vida em abundância para todos. Fecha aspas. Padre Benjamin Gonçalves Buelta, jesuíta, que faz a apresentação do meu livro A Ousadia de Amar até o Fim. Que Deus nos ajude, primeiro, a criar identidade, segundo, a criar o costume, o hábito da leitura. Porque quando você não pensa, quando você não lê, quando você não cria o seu pensamento, sempre haverá alguém que vai dizê-lo a você, pensar por você. E você fica fora da dinâmica do criar o pensamento, do ter a sua própria opinião. Que Deus nos ajude e que a gente siga sempre fiel ao Espírito de Cristo. Tudo isso seja para a maior glória de Deus. Amém.